Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Fique na presença daquele que vive e daquele que reina. Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama, minha querida. Dê ouvidos à sua voz e rende-se aos seus pés. Busque a sua vontade, ande na sua presença, sirva na casa do Senhor, para a glória e honra do nome dele. Amém? Vou começar o vídeo pedindo para você deixar o seu like. O seu like vai nos ajudar a ter visibilidade e vai mostrar que você está interagindo com o canal. E isso vai me ajudar também a entender se você está gostando ou não do conteúdo que está sendo postado todos os dias para acrescentar, agraciar a sua vida com a palavra do Senhor. Amém? E se você ouviu, gostar do conteúdo e tiver alguém que você queira enviar essa mensagem e você possa compartilhar também nas suas redes sociais, assim você também vai estar me ajudando. Se você tem ouvido, tem visto o nosso trabalho, mas ainda não se inscreveu, eu vou pedir que você se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, a pregar a palavra a toda criatura, para aquele que crê e for batizado seja salvo, porque o nosso intento é fazer o ide do Senhor, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o objetivo, ganhar almas para o reino do céu, saquear o inferno, porque muitas vidas estão perecendo, porque não conhecem o Deus Santo, o Deus poderoso, o Deus vivo, e o intuito é compartilhar do amor de Deus e da palavra que cura, que salva e que liberta. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo 4, aonde vem falando sobre a parábola do semeador. Quando Jesus está reunido ali, a multidão está em torno dele, ele começa a trazer ensinamentos. E para alcançar o entendimento, o discernimento daquelas pessoas que estão à sua volta, ele traz os seus ensinamentos através de pequenas histórias, que são denominadas parábolas. É a forma de Jesus trazer com simplicidade o conhecimento do reino dos céus. E a parábola do semeador, ela vai nos mostrar que há vários tipos de corações, há vários tipos de caráter, de pessoas. Por quê? Porque a parábola vem dizendo que o semeador saiu a semear, ele lançou a semente. E a semente era a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus foi lançada, ela alcançou alguns tipos de terrenos. Ela alcançou a beira do caminho, ela alcançou os espinhos, ela alcançou as pedras, ela alcançou um terreno fértil. A beira do caminho é aonde a semente caiu, mas não nasceu, porque as aves vieram e comeu. Satanás veio e roubou antes que entrasse no ouvido. Satanás veio e tirou a atenção, veio e tirou o objetivo da pessoa que estava dentro da igreja para ouvir a palavra de Deus, mas estava tão preocupado com os seus problemas, com a sua situação, que os seus ouvidos se fecharam na hora da pregação e não conseguiram dar ouvidos à voz de Deus. E isso é a obra do inimigo, tentando nos tirar daquilo que Deus tem planejado e projetado para a nossa vida, que nós possamos estar atentos. Porque quando você vai para o culto, você vai para adorar, você vai para glorificar, você vai para buscar. Você não vai cultuar, você já sai de casa cultuando e você chega no culto para ouvir a voz do Senhor. Então esteja atento, porque muitas das vezes o diabo está roubando a palavra antes mesmo que ela entre nos teus ouvidos. E a semente que caiu entre os pedregais é aquela palavra que a pessoa até recebeu, sabe? Na hora ela entendeu, na hora ela conseguiu compreender aquilo que estava sendo ensinado, estava sendo proclamado, recebeu com alegria, só que não tinha terra. E na hora que saiu o sol, a raiz secou, ou seja, na hora que veio os problemas, na hora que veio a adversidade, na hora que as pessoas começaram a criticá-lo, ele não tinha raiz, ele não permaneceu, ele sai da presença do Senhor porque estão zombando, porque estão falando, porque estão apontando, quando a necessidade de buscar a Deus é dele, quando a necessidade de ter o conhecimento de Deus é dele, mas ele fica tão preocupado com o que está acontecendo à sua volta que ele não se volta para Jesus. E é uma tristeza quando isso acontece. E a palavra que caiu entre espinhos
É aquela pessoa que também recebeu, que também ouviu, que compreendeu, ficou alegre, mas o fato dela ter recebido a palavra do Senhor, ter compreendido aquilo que Deus está falando no seu coração, trouxe lutas, trouxe batalhas. E aquela pessoa que diz assim: eu pensei que quando eu estivesse na igreja, eu não ia ter problema. Quando eu estivesse na igreja, tudo seria só vitória. Não, querido. Jesus nunca prometeu isso. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E muitas das vezes nós estamos como essa pessoa que recebe a palavra, que compreende a palavra e que toma posse da palavra, mas na hora que vem a perseguição, na hora que vem o sofrimento, na hora que vem as tempestades, nós oscilamos. Nós queremos tirar a mão do arado, nós queremos voltar para trás, nós queremos deixar de fazer. Que não sejamos assim, que sejamos firmes. E aí tem a terra boa, tem a terra fértil, que é aquela pessoa que recebe. E a semente é plantada devidamente, e a semente brota, e a semente se torna uma árvore, porque as suas raízes crescem no lugar certo, da forma correta, sendo alimentada pela água da vida, sendo o substrato do conhecimento do pão da vida, e a pessoa está ali na presença do Senhor todos os dias, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a batalhas, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por sofrimentos. Ele está ali, firme no Senhor. Que nós possamos ser essa terra fértil, receber a palavra do Senhor para que ela nasça, cresça, floresça e dê frutos a 30, 60 ou 100 por um, porque depende da árvore. Toda árvore ela tem ali a sua fertilidade de produção, umas mais, outras menos, mas nós temos que ter que nos alimentar na palavra do Senhor para poder nos dar sempre frutos e bons frutos, frutos dignos de arrependimento, para a glória e honra do nome do Senhor. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas, por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, uma produziu 30, a outra 60, e a outra 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra, que foi semeada em seus corações. E da mesma forma, o que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são temporários, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra recebem, dão fruto, um 30, o outro 60
e o outro 100. É interessante, né? A mesma palavra foi semeada em diversos tipos de terrenos. É a mesma palavra. Todos os terrenos receberam. Todas as pessoas ouviram. Todas as pessoas compreenderam. Mas, dependendo do lugar aonde foi semeada, que foi o problema. À beira do caminho é aquela pessoa que recebeu, mas Satanás veio e roubou. Satanás veio e não permitiu que aquela semente brotasse no seu coração. Outra pessoa é aquela pessoa que recebeu também, mas que é da mesma forma a que receberam a semente sobre pedregais, as quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Recebeu com alegria. Mas aí a preocupação, aí a tribulação, os problemas, as tempestades se levantaram. E porque não tinha raiz, não havia terra para sustentar as raízes. E saindo o sol, acontecendo os problemas. Aquilo que foi ouvido não perdeu o seu valor, perdeu o seu sabor. E tirou a mão do arado e voltou para trás. A outras receberam a semente entre espinhos, os cuidados do mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocaram a palavra e ficou infrutífera. Essa nasceu. A que foi semeada entre espinhos recebeu com alegria também. E a semente brotou. A planta nasceu, mas ela não chegou a dar flores nem frutos. Sabe por quê? Porque os cuidados do mundo, o medo, o prazer, a vontade de ter, de ser, a ambição das coisas terrenas, tiraram o foco e tiraram a visão. E a palavra ficou infrutífera, diz. E aquele que é fértil, terreno fértil, e aquele que recebe, mas mesmo passando por tribulação, fica na palavra. Mesmo vendo, sofrendo decepções, sofrendo afrontas, fica na palavra. Mesmo sendo afrontado pelo inimigo, fica na palavra. Mesmo perdendo, fica na palavra. Por quê? Porque ela produz a 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, ela é uma semente que foi plantada, que brotou, que nasceu as suas raízes, aprofundou as suas raízes, cresceu a árvore, teve o tempo do crescimento, floresceu e começou a dar frutos. E começou a dar sementes, a gerar sementes para serem lançadas pelo semeador. Então eu quero te dizer no dia de hoje, seja essa terra fértil. Recebe essa palavra do Senhor com alegria no seu coração. Permita que o Senhor te ensine e te instrui a caminhar na sua presença. Muitos querem, mas não tomam a decisão correta por medo disso, por medo daquilo, por vergonha assim, por preocupações com coisas que, quando nós temos o conhecimento da verdade, a gente vê que é banalidades. Coisas que parecem tão importantes, deixam de ser importantes quando você tem um conhecimento pleno de Deus. Porque você sabe que sem Ele você não é nada. Que nele e por Ele são todas as coisas. Que Ele é Senhor, é Rei e é soberano. Que essa palavra hoje venha de encontro ao teu coração, que ela seja a resposta de Deus. A minha pergunta que eu vou deixar para você aqui nesse vídeo é: que tipo de terra você tem sido? Que tipo de terra você tem sido? Você tem recebido com alegria, com gozo? Legal, isso é muito bom. Mas e a semente? Ela tem brotado? Isso também é bom. E a semente brotou? A árvore está crescendo? Glória a Deus. Passo pelo processo. Porque ainda não chegou no finalmente. Porque a árvore precisa dar flores e através das flores dar frutos. Que o Senhor possa estar te dando aí a condição de permanecer e prevalecer. Nunca desista. Não tire a mão do arado. Não olhe para trás. Porque o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa sobre a sua vida. Medita nessa palavra no dia de hoje, que ela venha ao seu coração e fale com você, e que ela seja visão de Deus para o teu caminhar. Amém? Agradeço a sua atenção e vou deixar mais uma vez. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem, e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso objetivo central é levar a palavra do Senhor a toda criatura. É levar o conhecimento da verdade. É ganhar almas para o reino dos céus. É fazer o ID do Senhor. Amém? Fica com Deus. Jesus te abençoe e te guarde. E não se esqueça. Seja você no dia de hoje uma bênção.